Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, Professor Pedro Coelho, e no vídeo de hoje a gente vai analisar mais criticamente uma recentíssima tese firmada na sistemática de repetitivo pelo STJ através da sua terceira sessão, tema muito importante para provas de delegado de polícia, MP, magistratura e também de defensor público aí que vai acontecer ao longo desse ano de 2023. Antes da gente se debruçar fundamentalmente sobre os aspectos com essa perspectiva crítica, deixa eu te pedir para deixar o joinha e, claro, aproveita, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Você já percebeu que 2024 tem sido muito intenso e ativo também aqui no YouTube, é esse o nosso projeto, beleza? Segue também as nossas redes sociais, todos os links vão estar disponíveis aqui na descrição. Vamos embora porque eu quero tratar com os senhores e senhoras, na perspectiva crítica, de um tema aprovado na sistemática de recurso repetitivo e que amplia a possibilidade e a probabilidade de serem cobrado em prova no que tange ao tema repetitivo número 1205. A gente chegou a comentar aqui mesmo e também em outros canais de redes sociais vinculadas aqui ao professor Pedro, justamente que havia a iminência dessa aprovação e, posteriormente, a fixação atendendo e atingindo as nossas expectativas, não aos nossos anseios e desejos, mas sim as nossas expectativas. A orientação hoje majoritária no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição imediata e integral do bem objeto de furto não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância e, por consequência, ensejar aqui fundamentalmente a absolvição por atipicidade material do comportamento. A gente sabe que desde 2008, 2009, a tendência é fixar como vetores essenciais ao reconhecimento da insignificância aqueles quatro elementos, aqueles quatro nortes: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. E aqui o debate era justamente numa perspectiva de até que ponto o reconhecimento apontado pela doutrina e pela jurisprudência atende ou é muito aquém a ideia, a perspectiva íncita ao próprio direito penal, ao campo criminal, da última ratio, do seu princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade. A gente sabe que dentro dessa órbita, nem todos os bens jurídicos merecem a tutela do direito penal, notadamente nem toda a violação, nem toda a ameaça a esses bens jurídicos vão ensejar a necessidade do direito penal. E é aí que a gente vai enxergar a insignificância. Muitas vezes, na ótica do professor Klaus Roxin, na década de 60 do século passado, e destacadamente também do professor Luiz Flávio Gomes, aqui no Brasil, já nos anos 2000, há uma perspectiva de se olhar a ideia no direito penal do desvalor da conduta, do comportamento e o desvalor do resultado. Esse último, sob o palio, entre outros aspectos de política criminal, também da insignificância, porque nem todo comportamento precisa ser reprovado e nem todo comportamento reprovado do ponto de vista formal ensejará a necessidade de se valer da aplicação do direito, destacadamente quando o risco de lesão ou a própria lesão foi ínfima. E é aqui que a gente está numa situação curiosa. Vamos imaginar que João das Couves ele tenha perpetrado um furto simples, crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça à pessoa ou à própria coisa. Nessa ótica, a gente vai ter um campo interessante de incidência da insignificância do ponto de vista pragmaticamente da lesão causada. Mas vamos imaginar, por exemplo, que essa lesão ela seja num valor aí de superior a um salário mínimo, ou aí de 2 salários mínimos. João das Couves subtraiu, furtou, repito, sem violência ou grave ameaça, um relógio no valor de R$ 2.000, R$ 2.500. Esse crime, quando eu olho para o valor patrimonial, ele é insignificante? Não, não é.
No entanto, vamos acrescentar alguns aspectos a essa situação. Vamos imaginar que, num intervalo curtíssimo de tempo, João das Couves tenha se eventualmente arrependido, ou a consciência pesado, ou ele tendo sido alertado pela sua esposa, pelo seu filho, enfim, qualquer motivo, ele imediatamente ele devolve o bem subtraído. Ele faz imediata e integralmente a devolução do bem furtado. Aqui, será que não valeria a pena a gente reconhecer, nesse caso, que essa imediata e integral devolução do bem furtado ensejaria a absolvição dele por atipicidade? Será que há necessidade, doutores e doutoras, aqui de aplicar? Lembra, o direito penal é instrumento de extrema ratio. Aplicar essencialmente o direito penal? Antes da gente ponderar a resposta, eu queria fazer aqui e abrir um outro campo de ponderação e de reflexão. Dentro de uma órbita que vai saltar aos olhos, pelo menos de minha parte, a ideia cada vez mais consolidada também pelos operadores do direito, também pela jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, no que tange a seletividade penal. A seletividade penal ou de tipificações e de punições, ele começa desde o campo legislativo, passando pelo judiciário e pela implementação de políticas públicas. E nessa órbita, basta a gente relembrar aqui qual é a orientação fundamentalmente atrelada ao crime de sonegação tributária. Sonegação tributária, um crime em desfavor do erário público, que muitas vezes subsidiam várias políticas públicas que são de muita importância, de gigantesca importância destacadamente para a população hiper vulnerável do ponto de vista econômico. Aqui a gente já parte de uma margem de aplicação e de reconhecimento tranquila e pacífica de insignificância no patamar de R$20 mil. R$20 mil do valor sonegado até R$20 mil, não há discussão, a conduta não é criminosa em razão da insignificância. Pior ainda, se o camarada se arrisca e vai sonegar R$10 milhões, por exemplo, uma quantia vultosa, ele ainda vai contratar grandes advogados e tudo mais. Por quê? Porque há dentro do nosso ordenamento jurídico, entre outras situações, leis que vão admitir e possibilitar a previsão de que o pagamento integral do débito tributário, do tributo em questão, com os valores atualizados, é suficiente a qualquer tempo para ensejar a extinção da punibilidade no âmbito criminal. Ou seja, o cara sonega, corre o risco de ninguém perceber e ele se dá bem. Se alguém perceber, ele vai responder a um processo administrativo fiscal e tentar aqui diminuir o prejuízo ou tentar burlar alguma coisa. Uma vez consolidado o procedimento administrativo fiscal, aí vai ter a possibilidade de responder a um processo criminal com todas as fases do devido processo legal, sentença, todos os recursos, e mesmo depois de transitado em julgado, há alguns precedentes, tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal, autorizando que, se ele pagar mesmo após o trânsito em julgado, haverá extinção da punibilidade. Até o trânsito em julgado, aí é uniforme, é tranquilo, é absolutamente pacífico. Então, será que, e veja, não é imediato o pagamento, a restituição aqui em questão, é até mesmo depois do trânsito em julgado. Para isso, há, sem sombra de dúvida, a extinção da punibilidade, dentro de um aspecto de um crime de sonegação fiscal que tem natureza eminentemente de valor patrimonial ao erário, beleza? Agora, volta lá o furto. Diante de tudo isso que eu te falei em relação à sonegação tributária, volta lá para João das Couves. Ele subtrai um relógio de R$2.000, R$2.500, restitui imediata e integralmente esse relógio, e aí ele deve ser absolvido. Para o STJ, a resposta é não, ao menos do ponto de vista automático. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Então, ele poderá sim ser condenado nessas circunstâncias. O recado, infelizmente, que passa não é de um controle absoluto, de uma resposta punitiva, não. É de seletividade.
porque não me tira qualquer margem de conclusão de que no país é muito mais interessante você sonegar milhões e milhões do que você eventualmente subtrair um item, um bem patrimonial que é errado, restituí-lo integralmente e imediatamente é mais perigoso, é mais arriscado, é mais reprovável do que a primeira conduta, beleza? Tranquilo? Então, na minha ótica, esse tema 1205 é absolutamente equivocado, é absolutamente irrazoável, notadamente quando a gente faz essa comparação. Mas para provas objetivas, seja qual for, é esse o caminho que você vai levar e, pontualmente, para provas de defensoria pública em fases mais elevadas, mais avançadas de segunda fase, discursiva, dissertativa, prático-processual ou mesmo oral, você aponta aqui o entendimento sufragado na sistemática de repetitivo, tema 1205 do STJ, mas vai abordar numa perspectiva crítica, como traduzindo nessa comparação que eu trouxe para os senhores e para as senhoras. E vocês, acha justo, acha certo, acha equilibrado, razoável? Comenta aí, porque a gente vai interagindo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, divulgar o canal para os seus amigos e amigas. Um beijo no coração de todos e em breve a gente se reencontra. Valeu, tchau!